Irmãos, ao meditar nesta palavra, amados e queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, eu comecei a entrar, eu até parei de entrar porque eu estava vendo que tinha muita informação numa só palavra. Então vou deixar para continuar estudando essa palavra pela vida inteira. Aleluia! Porque, irmãos, nesse texto, não sei se você prestou atenção, no verso 14 de Romanos 5, vai falar que Adão é a figura daquele que havia de vir, que é Jesus. Aleluia! E se você for voltar lá para Adão, você vai ver que Adão é uma figura de Jesus. Aleluia! Isso mostra que quem fez essa figura foi Deus. Isso mostra que Deus jamais ele é surpreendido naquilo que aconteceu com Adão. Ou seja, Deus, ele quando Adão peca, Deus não fala assim: eu tenho que providenciar aqui meu filho para purificar o pecado. Não, Deus já sabia. Aleluia! Tanto que ele vai botar Adão como uma figura de Jesus que haveria de vir antes mesmo de Adão pecar. Aleluia! Se você for para Apocalipse 13, Apocalipse 17, por exemplo, vai dizer, né, que os que vão adorar a besta, o anticristo, os que vão receber a marca, são aqueles cujo nome não está escrito no livro do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Aqueles que vão ver a besta e vão se maravilhar com ela, diz a Bíblia que serão aqueles cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Ou seja, antes do mundo existir, Deus tem um livro, e antes do mundo existir, está lá nesse livro de Deus. Aqui vai ter um cordeiro que vai morrer um dia depois que eu fizer este mundo. O cordeiro vai morrer, e aqueles que vão adorar a besta, ou aqueles que, né, são meus, já está neste livro antes do mundo existir. Ou seja, antes do mundo existir, então antes de Adão existir, Deus já tinha a morte do cordeiro como certa. E por que Deus já tinha a morte do cordeiro como certa? Porque é sinal que ele já sabia de tudo, inclusive que Adão ia pecar. Aleluia! Então Deus jamais é surpreendido. Então quando Adão foi colocado, nós olhamos e lemos e pensamos: aqui está o primeiro homem. E Deus olha: aqui está o primeiro Adão. Aleluia! Que haverá um segundo, mas nós não atentamos para isso durante muitos anos. Aleluia, sendo que Paulo já falava, Paulo teve essa revelação, aleluia, que ali estava Adão, que era uma figura daquele que haveria de vir. Ou seja, em Adão, aleluia, está sendo revelado Cristo para nós, a igreja. Assim como Deus, algumas vezes vai ser uma figura e algumas vezes vai ser por contraste. Você vai perceber isso. Aleluia. Adão, irmão, foi criado, aleluia, né, do pó da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus disse para Adão: Adão, domina sobre tudo, sobre os peixes, sobre os animais. Tu é o Senhor sobre tudo aqui, aleluia, nesse pedaço. Tu é que manda em tudo, no paraíso, aleluia. E Jesus, ele vai ser maior do que Adão, porque a Bíblia diz que ele não só domina sobre os peixes, da onde ele pegou a moeda para pagar o imposto, usou para levar Jonas para outro lugar, um grande peixe, aleluia, como domina sobre os animais, aleluia, sobre as bestas feras, sobre o céu, sobre a terra, sobre debaixo da terra, sobre os demônios. Ele tem todo o poder no céu e na terra, aleluia, e ele é quem domina tudo, aleluia. E quando Adão está ali, lembre-se sempre que Adão, tudo que está acontecendo com Adão, Deus está querendo revelar o seu filho que haveria de vir, aleluia. Então Deus, ao colocar Adão, Deus está mostrando o Evangelho, a igreja, a salvação em Cristo, que no Novo Testamento não existia ainda. Paulo que vai pegar isso, aleluia, e você poderá pegar também nesta noite, aleluia. Então quando Deus fez Adão, entre muitas coisas, aleluia, olha que interessante, aleluia, Deus vai pegar Adão e vai falar para Adão: Adão, aleluia, dá um nome. Ele foi lá dando um nome para os bichos, aleluia, fez e aconteceu. E agora ele vai falar assim: não é bom que o homem esteja ou viva só. Far-lhe-ei uma adjutora, para que esteja com ele, lado a lado, fique com ele ali para sempre, aleluia. E quem que Deus fez com Adão, irmão? Preste atenção: fez vir sobre ele um grande sono profundo, aleluia, e tirou da sua costela, aleluia, e formou Eva, que é mãe da vida,
Aleluia. Observe, irmão, aleluia, que Jesus naquela cruz, ele sendo crucificado, chicoteado, ele estava vivo, aleluia, mas depois de morto, foi furado o seu lado, aleluia, e ao ser furado saiu sangue e água, aleluia. Adão dormiu um sono profundo, foi tirado da costela. Jesus dormiu o sono da morte, aleluia. Da sua costela saiu a igreja, a esposa do Cordeiro, aleluia. Ou seja, quando Deus fez a mulher para dar para Adão, ele disse: agora esta é carne da tua carne, é osso dos teus ossos, aleluia. Ou seja, ela te completa e você completa ela, vocês são uma só carne. Assim a igreja, aleluia, na cruz do Calvário era formada pelo sacrifício do Cordeiro, sangue do Cordeiro, água, aleluia, do batismo, aleluia. Agora nós somos ossos dos ossos de Cristo e carne da sua carne, somos um só com Cristo. Ele é a nossa cabeça e nós o seu corpo, aleluia. A plenitude dele é a igreja, aquele que cumpre tudo em todos, aleluia. Isso já era um motivo, se você entendeu, acho que você entendeu, foi nada, mas se você entendeu, era motivo de você dar bastante glória, bastante aleluia, porque se o meu corpo tem algum problema, se eu tenho doença, se eu tenho um espinho no meu dedo, aleluia, se eu tenho uma unha cravada, se eu tenho, aleluia, qualquer mal no meu corpo, eu vou colocar remédio, aleluia, eu vou tratar aquele mal, para que meu corpo fique são, sarado, aleluia. Se você é corpo de Cristo, se você é igreja, o remédio está sobre a tua vida, aleluia, porque Jesus trata o seu corpo para que seja sarado, corpo saudável, aleluia, corpo com vida, porque a vida flui da cabeça, e a cabeça é Cristo, e no corpo tem vida, e a vida é o sangue é a vida, aleluia. Então você, irmão, está ligado em um corpo vivo, que é o corpo de Cristo. Então não pode haver crente morto, não pode haver crente sem vida, não pode haver crente, aleluia, desanimado, aleluia. O corpo é vivo, aleluia. O corpo flui a vida, aleluia. O corpo tem as suas, né, irmãos, as suas propriedades, aleluia. Tem as suas ocupações, né, irmão, aleluia. Tem a sua atividade, aleluia. Tem o seu uso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O seu corpo é útil, todas as partes, nenhuma parte é inútil. Glória a Deus. Você não tem coragem de falar assim: ah, meu corpo, essa mão não serve, vou arrancar fora, aleluia. Só se você for louco, aleluia. Ah, esse meu dedo não serve, é um mindinho, vou arrancar. Não, aleluia. Tudo que está no seu corpo é útil. Todo o corpo de Cristo é útil. Você é útil, aleluia. Dá para você ser profeta para alguém? Fala assim: você é útil, irmão, aleluia. Você é útil porque você é o corpo, aleluia. A igreja, ela foi comprada, ela foi concebida na cruz com preço de sangue, aleluia. Observe, irmão, que a morte de Jesus foi ordenada pelos sacerdotes judeus, aleluia. Os fariseus, o povo judeu mata, mas eles mesmo não mataram. Quem mataram foi os soldados romanos que crucificaram. E o soldado também enfiou a lança no seu lado, aleluia. Por quê? Porque Jesus, a princípio, aleluia, ele veio para os seus não receberam, aleluia. Então os gentios mataram Jesus, aleluia. E por isso hoje, aleluia, temos acesso. Ele morreu para judeus e para gentios. Você pode dizer aleluia? Aleluia, Pai. Então, irmãos, voltando a palavra aqui, Adão é a figura daquele que haveria de vir. Tudo que acontece com Adão, de alguma forma, Deus está querendo ensinar alguma coisa em mistério para nós, para a igreja hoje, aleluia. Mas se nós passarmos de uma forma superficial, aleluia, nós vamos ver que parece que só está falando de um homem ali no paraíso que pecou. Não só isso, irmão, aleluia. Porque, e aí então, irmão, vai acontecer alguns contrastes. O quê? Que Adão, ele vai ser tentado e vai pecar, aleluia. Jesus vai ser tentado, mas não vai pecar, aleluia, né? E quando Adão peca, aleluia, Deus veste Adão, que é o homem, veste ele de cordeiro. E já Jesus é o cordeiro que foi vestido de homem, aleluia. Quando Adão peca, aleluia, ele se esconde atrás das árvores, aleluia, e bota a culpa na mulher. Quando Jesus morre na cruz, aleluia, ele está falando assim: eu pego a culpa que era da mulher, que era da igreja, aleluia, e me apresento, eu não me escondo, aleluia. Adão se acovardou, Jesus foi valente,
Aleluia. Adão foi o homem que falhou, Jesus foi o homem que venceu. Aleluia. Adão foi o homem que pecou, Jesus foi o homem que jamais pecou, porque Jesus, ele é homem e é também Deus ao mesmo tempo. Aleluia. É o Deus conosco, Deus Emanuel. Aleluia. Então Adão, nós vemos que é uma figura daquele que haveria de vir. Aleluia. O primeiro Adão, ele falhou. Então nós temos hoje as duas naturezas. Aleluia. O ser humano normal, ele não tem essas duas naturezas. Por quê? Porque você tem a natureza do primeiro Adão. Adão e Jesus, irmãos, são representantes. Adão era nosso representante ali no jardim, e Jesus é o nosso representante diante de Deus. Aleluia. O primeiro representante falhou, por isso você falhou. O primeiro representante pecou, então você também pecou. Aleluia. Aí você fala, e agora eu que estava lá? Se você estivesse lá também com o representante, você ia fazer a mesma coisa. Ah, você era mulher, ia fazer a mesma coisa. Aleluia. O homem ia fazer a mesma coisa. Então quem pecou é a mesma coisa que ter sido um de nós. Um dos nossos representantes foi Adão. Falhou. E por isso você falhou, eu falhei, todo mundo falhou. Mas por outro lado também, o último Adão, que é Cristo, que também é nosso representante, ele venceu, não pecou. Aleluia. E por isso nós temos um representante diante de Deus. Esse representante está lá. Ele é homem como eu e você de carne. E ele está diante de Deus falando para o Pai: Pai, eu represento ele. Eu represento ela, aleluia, eu não pequei, oh Pai Celestial, tudo foi tentado, mas sem pecado, aleluia, e por isso ele pode hoje perfeitamente salvar todos aqueles que se achegam a Deus através de Cristo, vivendo sempre para interceder por eles. Aleluia, 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 aleluia. Jesus é teu, meu, nosso representante. Verdade. Por isso é que o homem precisa receber Jesus como Salvador. Senão ele, sem ele, mesmo que ele não tenha religião nenhuma, ele não acredita em nada, ele ainda tem a primeira representação dele, que é de Adão. Aleluia. Então você escolhe hoje a quem você vai dar vazão: ao primeiro Adão ou o último Adão. Aleluia. Em Cristo o último Adão morre. Por isso que a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura. Para facilitar esse entendimento, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação de Deus. Nós éramos uma velha criação. Existem duas criações, duas criaturas sobre a terra: a criação velha, caída, e a criação nova em Cristo. Aleluia. Isto não depende daquilo que você faça, depende daquilo que Cristo já fez. Aleluia. Então Adão, irmão, a figura daquele que havia de vir. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser expulso e tal, e por aí vai. Mas no texto que nós vemos aqui, vai dizer, né, que se pela ofensa de um só a morte reinou, Adão cometeu uma ofensa contra Deus, e por causa dessa ofensa, a morte reinou. Eu estava observando cada detalhe desse versículo, né, e diz que a morte reinou. Um reino, né, nos tempos antigos, todos tinham que se dobrar para o reino, para a majestade, né? Pequenos, grandes, homens, mulheres, ricos, pobres, plebeus, por aí vai. A morte reinou, ou seja, todos, né, acabavam morrendo. Rico, pobre, pequeno, grande, seja lá quem for. Então a morte reinou por causa da ofensa de um homem, que foi Adão. Aleluia. E o texto continua dizendo que muito mais de que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Muito bem, a morte reinou por causa da ofensa de um homem. Escuta isso, aleluia. Por causa do pecado de Adão, a morte reinou e o pecado reinou na morte. Diz lá no verso 21. Aleluia. Isso mostra, irmão, que o que Adão fez de uma forma negativa foi algo muito poderoso. Não tem como ninguém sair dessa condição de pecador. Você pode acender vela para rezar uma segunda-feira, você pode fazer prece e reza, você pode fazer o tipo de coisa que for, você pode acreditar na reencarnação, que ela não existe, porque os homens foram ordenados os homens morrerem uma só vez, mas ainda que existisse, você ia voltar sendo pecador, né? Não há como você tirar essa condição de pecador, porque Adão fez, o primeiro representante está feito, e todos pecaram porque Adão pecou, e você é uma cópia de Adão, eu também. Aleluia. Então a morte reinou por causa do pecado. Aquilo que Adão fez, irmão, não tem como sair disso, escapar disso. Ele pode tacar fogo no corpo, ele pode se matar, ele pode arrancar um corpo de pecadinho, ele pode pular do avião sem paraquedas, ele pode fazer o que for. Não tem como você deixar de ser um pecador. Aleluia. Glória a Deus. Mas o texto está dizendo que mesmo que Adão tenha feito algo muito poderoso, o texto diz muito mais. Muito mais.
aleluia, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão por um só Jesus Cristo. Se aquilo que ele não fez foi poderoso, aleluia, de uma forma negativa, há muito mais aquilo que Cristo fez, aleluia, trazendo para nós a abundância da graça e o dom, a dádiva da justiça, vai me fazer reinar. A morte não reina mais, quem reina, aleluia, é a justiça de Deus, a graça do Senhor na igreja. Quem entendeu da glória para Deus nesta noite? Muito mais aqueles que recebem a abundância da graça. Observe que não está falando sobre muito mais do que recebe uma pequena graça. Não, muito mais do que recebe a abundância da graça. Deus é o Deus de abundância. Aleluia. Jesus diz: vim para que tenham vida e tenham o quê? Abundância. Aleluia. O Senhor não tem nos chamado, irmão, aleluia, para receber uma pequena graça, mas uma graça abundante. No mesmo texto vai dizer que veio a lei para que a ofensa abundasse. Por quê? Quando a lei veio, a ofensa contra Deus abundou. Porque quanto mais lei, mais transgressão. Quanto mais lei, mais mandamento, mais transgressão. Porque o homem não obedece a Deus. Aleluia. Então veio a lei para que o pecado abundasse. Aleluia. Mas onde o pecado abundou, super abundou a graça. Aleluia. Não só abundante graça, mas super abundante. Aquilo que Deus tem, irmão, para a sua igreja é a sua super abundante graça. Aleluia. E o texto diz, aleluia, que os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça reinarão em Cristo, para que a graça reine pela justiça. Parece complicado, mas vamos simplificar. Aleluia. Porque até Pedro, irmão, ele vai dizendo nas suas epístolas que Paulo escreveu textos que são difíceis de interpretar. Aleluia. Mas se Deus te der graça para você compreender, como pela misericórdia está vindo, você vai ver o seguinte, que significa isso? A abundância da graça e o dom da justiça. Deus não nos deu só um pequeno favor. Aleluia. Deus nos deu um abundante favor. A abundância da graça nada mais é do que um abundante favor imerecido. Muita graça, muita misericórdia, muito amor, aleluia, sem nós merecermos. E o dom da justiça, dom é uma dádiva, é um presente. O que significa isso? Através de Cristo que te torna justo, aleluia, é um presente, não é porque você merece, aleluia, a graça reina. Onde tem um crente justo, a graça reina. Onde tem um crente justificado, a graça reina. Onde tem um crente declarado justo, a graça do Senhor reina. Porque em alguns lugares a graça não reina, porque não foram declarados justos pela fé. Tem que haver declaração de justo pela fé. Como é que funciona isso? Aleluia. Funciona pelos méritos da cruz, irmão. Aleluia. A Bíblia diz, já cansei de falar e você já declararam, né, irmão? Que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquela cruz era para mim, era para você, mas ele que entrou no meu lugar. Aleluia. Agora ele entrou no meu lugar para que eu estivesse um com ele no lugar dele. Aleluia. Agora Deus me vê, Deus te vê justo como Cristo. Aleluia. Porque ele é o teu representante. Quem entendeu, diga aleluia nesta noite. Aleluia. Então ele nos vê justo, ele nos declara justo por causa da sua própria obra. Aleluia. E nisso não sobra a glória para o homem, irmão. Quantas pessoas, irmão, roubam a glória? Eu fiz isso, mas eu faço aquilo, né, irmãos? Mas eu faço aquilo outro. Aleluia, eu dou o dízimo de tudo. Mas eu faço aquilo outro. Aleluia. Tudo isso a Bíblia diz que são obras, né, trapos de imundícia, comparado com a obra que Cristo fez. Por quê? Tudo isso para diante de Deus não te torna uma pessoa justa. Porque tem pessoas que não é crente e fazem tudo isso. Aleluia. Você pode estar fazendo tudo isso. Uma pessoa pode fazer tudo isso. Aleluia. E são só atos exteriores. Por dentro não tem nada. Aleluia. Se você pega, irmão, você vai no zoológico, o bicho está lá, preso na jaula. Se você soltar o bicho come as pessoas que estão em volta. Por quê? A grade o prende. Aleluia. Mas a natureza que está nele é a natureza selvagem. Assim também a lei, ela prende o homem, mas não o transforma por dentro. Aleluia.
Já a graça, irmão, ela te transforma por dentro e manifesta a glória de Deus por fora. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Aleluia. Então, irmão, a ofensa de Adão resultou em morte. Aleluia. O pecado de Adão trouxe morte. Jesus trouxe vida. Aleluia. Nesta noite, meu amado e querido irmão, que você possa meditar no seguinte: aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por causa de uma só ofensa, o juízo veio a todos os homens. Aleluia. Por causa da desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Por causa da obediência de um, muitos serão feitos justos. Aleluia. O dia que nós, irmão, entendermos a obra de Jesus na cruz, você vai ver que hoje na terra existe, na verdade, muitos religiosos, não cristãos. Aleluia. Porque muitos sequer lembram daquilo que Jesus fez. Aleluia. Você pode ser extremamente zeloso, mas você pode não ter entendimento. Eu falo isso porque isso já aconteceu comigo. Aleluia. Você tem que ter zeloso, tem que ser zeloso, porque Jesus morreu para isso, para purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Jesus vai falar para a igreja de Laodiceia: ser, pois, zeloso e arrepende-te. Aleluia. Você não pode ser um crente relaxado. Aleluia. Porém, o seu zelo não pode ser sem entendimento. Porque Paulo disse: minha oração, em Romanos 10, minha oração por Israel é para a sua salvação. Porque dou testemunho de Deus que eles têm zelo, porém não têm entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, querendo estabelecer a própria justiça, não se sujeitar à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O que Paulo está falando? Minha oração a Deus para Israel é pela sua salvação. Paulo está falando que Israel é muito religioso, porém não é salvo, porque Paulo diz: estou orando para que ele seja salvo. Uma pessoa pode ser extremamente religiosa e não ser salvo. Uma pessoa pode estar na igreja e não ser salvo, porque foi aplicado para ela a falsa doutrina, não foi aplicado para ela a doutrina verdadeira da graça de Deus. Então você pode dizer: uma pessoa extremamente zelosa, cuidadosa de tantas coisas, e nós temos que orar para que ela seja salva. Quem entendeu isso, diga aleluia. Minha oração a Deus para Israel pela sua salvação. Porque eu dou testemunho, olha, eles são tão zelosos, porém eles não entendem. Eles não têm entendimento. Aleluia. Assim tem muitas pessoas que estão participando de um grupo, mas não é aplicada a verdadeira doutrina. Aleluia. Como a Bíblia fala sobre doutrina, está falando sobre ensino. Doutrina é ensino. Aleluia. Né? O que é a doutrina de Cristo? É a doutrina da graça de Deus. É a doutrina da justificação pela fé. Aleluia. É quando Deus te declara uma pessoa justa por aquilo que outro fez. Te declara justo com aquilo que outro fez. O que é o outro? Jesus. Foi aquilo que foi falado semana passada, né? Eu não sei quem estava aqui. Que nós estamos entrando numa terra onde manda leite e mel. Uma terra que outros trabalharam, uma terra já pronta, preparada, aleluia. E nós entramos nessa dimensão, numa terra que manda leite e mel, onde outro trabalhou, que é Cristo, aleluia. E sua obra no Calvário está consumada, aleluia. Assim como você não podia tirar a sua condição de pecador que Adão te colocou, assim também aquele que é declarado justo, ninguém tira dele essa condição. Ah, mas eu falei numa parte, eu pensei. Aleluia, mas Deus te declarou justo. Se fosse assim, cada vez que a gente fizesse uma coisa boa, quando éramos velha criatura, nós deixávamos a natureza pecaminosa de Adão. Nós não conseguimos deixar a natureza pecaminosa de Adão. Mesmo que você fizer caridade, mesmo que você tiver uma religião, mesmo que você der o dinheiro para os pobres, você continua com a natureza caída de Adão. A natureza de Adão caída ninguém tira. Assim também, quando você é declarado justo, muito mais a abundância da graça fará com que você reine. Aleluia. Então a natureza de Cristo na minha vida ninguém tira. É por isso que a pessoa, quando é salva, ela não perde a salvação. São João 10 diz, Jesus disse: dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, porque meu Pai que as me deu, as ovelhas, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai, porque meu Pai que as me deu é maior do que todos. Aleluia. Ah, mas e Judas? Judas estava com Jesus, não foi salvo, mas Judas nunca foi salvo. Aleluia. Só perde a salvação se você nunca teve. Judas andava com Jesus, mas roubava. Judas andava com Jesus, mas estava todo o tempo pensando em pecar. Aleluia. Judas nunca foi salvo, por isso ele não perdeu aquilo que ele não tinha.
Aleluia! Então, irmãos, o que acontece? Muitas pessoas pensavam, então eu vou pecar porque eu estou debaixo da graça. Não, a Bíblia diz, Romanos 6, versículo 14, que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quem peca debaixo da graça nunca conheceu a graça de Deus. Aleluia! Porque sem a graça você não tem domínio sobre o pecado. A lei, a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, que a força do pecado é a lei. Onde a lei, o pecado tem força. Onde a graça, não há transgressão, se também não houver lei. Ou seja, se você estiver debaixo da graça, o pecado não tem poder sobre a tua vida. Aleluia! Porque, irmão, a graça é o próprio Cristo conosco, irmãos. Aleluia! A Bíblia diz, fortalecei-vos na graça do Senhor Jesus. A lei, cuidado com Moisés, a graça veio. Jesus é a graça. Então, se Jesus está na tua vida, você já cumpriu a lei, sabe? Porque o teu representante, que é Jesus, já cumpriu a lei no teu lugar. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Então vamos estar de pé em nome de Jesus, irmão. Que você possa entender esta palavra, aleluia. Muito mais que recebe a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida. O Senhor Jesus está te chamando para você reinar em vida. Glória a Deus. Aleluia. O pecado não reina mais sobre a sua vida. A morte não mais reina sobre a tua vida, mas fulano morreu. Quem te garante? Você foi lá ver? Você foi lá do outro lado ver? Quem crê no Senhor, a Bíblia diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, mas passou da morte para a vida eterna. O salvo em Cristo Jesus, quando ele morre, ele vai falar assim: ah, Jesus, se eu soubesse que era bom assim estar contigo, se eu soubesse que era bom assim como as pessoas na terra dizem morrer, as pessoas na terra, os familiares vão sofrer, mas ele vai achar bom, porque estar com Cristo é bem melhor. Aleluia, irmãos. Então a morte não reina mais sobre a vida do crente. Aleluia, não tenha medo da morte. A Bíblia diz que o Senhor aniquilou aquele que tinha império da morte, que é o diabo. Aleluia. O Senhor veio para nos dar vida, e vida em abundância, vida zoe, vida de Deus. Então nesta noite, meu amado irmão, você vai ser daqui calçado com esta palavra. Você vai despertar para o Evangelho de Cristo. Aleluia, você vem entender, aleluia, que o que o Senhor fez foi algo muito grande, muito mais poderoso, muito mais do que aquilo que Adão fez. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus.